Nós agora passamos ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Marcelo, da Igreja Cristo Vem, da cidade de Cubatão. O Marcelo cita aqui para o pastor o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. E ele pergunta ao pastor: houve rebatismo nas águas, pastor? Em primeiro lugar, nós vamos ler o texto para que haja compreensão por parte dos nossos ouvintes. Então, esse texto declara o seguinte: quando o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, chegava a determinados lugares onde o evangelho não tinha ainda chegado, por seu intermédio, e ele encontrava pessoas naquela localidade, cidade ou qualquer outra vila, ou etc. E ali então se estabelecia uma reciprocidade de perguntas. Mas diz mais ou menos assim, diz o texto bíblico: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 homens. Então, aqui está o relato dessa ocorrência na vida do apóstolo Paulo. Como nós acabamos de ler, as pessoas que ele encontrou lá, cerca de 12 varões, eles eram discípulos de João Batista. E, caracteristicamente, sabemos que João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. E o batismo de João Batista era diferente do batismo de Jesus, aliás, o que Jesus ministrava nos seus dias. Então, nessa ocasião, quando o apóstolo encontrou, tomou a informação que se tratavam de discípulos de João, não estavam informados a respeito do batismo executado por Jesus Cristo, ou celebrado por ele, e que eles precisavam, então, ser informados, orientados, disciplinados, para que pudessem ter uma vida espiritual, mas consentânea com a realidade com a qual estavam vivendo atualmente. Não eles, porque estavam isolados, mas os demais que estavam em Jerusalém já tinham conhecimento dos fatos ocorridos, como nós lemos no capítulo 1 e 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, aqui está essa situação, e eu quero dizer ao nosso consulente Marcelo que, embora reconheçamos que houve um rebatismo, mas a situação era inteiramente nova. Os que foram batizados por João Batista tinham uma colocação. Estavam ali sendo orientados por João Batista, batizavam-se pelo arrependimento e estavam esperando a chegada de Jesus. Já no caso das pessoas que foram batizadas no dia de Pentecostes,
Jesus já tinha ido para o céu em retorno, depois de ressuscitado, e prometido que mandaria o Consolador, que efetivamente ocorreu 10 dias depois da sua subida. Porque Jesus ficou 40 dias depois de ressuscitado na terra, e logo em seguida, aos 40 dias, subiu para o céu, e no domingo de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus, é que o Espírito Santo veio, e aí a orientação, então, ficou mais clara, como nós vemos o apóstolo Pedro batizando as primeiras pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Daí está que, embora reconheçamos a palavra rebatismo está bem empregada, efetivamente foi um batismo totalmente novo, desconhecido daquela pequeno número de pessoas, número de 12. Mas o conhecimento aumentou. Agora, essa pergunta, a segunda pergunta que ele faz, o que fazia Jesus nos 3 dias que ficou sepultado? É um assunto muito delicado e que dificilmente há uma resposta convincente. Mas nós sabemos que há no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículos 27 a 31, uma promessa que foi feita no Antigo Testamento a Davi, que foi aplicada a Jesus. Diz assim o texto que passarei a ler, Atos 2, 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, palavra grega que corresponde à palavra Seol no hebraico. Era o lugar para onde iam as almas daquelas pessoas que morriam, fossem cristãos, ou se fossem servidores de Deus, como no caso de Abraão, Isaac, Jacó. Os patriarcas todos, quando morriam, iam para uma região onde ficavam conscientes, no lugar onde estavam, chamado Seio de Abraão. Este lugar, Seio de Abraão, foi usado por Jesus na narrativa que ele fez de Lucas 16, 19 a 31. Quando morreu Lázaro, diz o texto que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e lá estava em descanso. Ora, estava bem, em descanso. Concomitantemente, ou seja, um pouco mais tarde, morreu o rico. Todos estamos familiarizados com essa colocação de Lucas 16, 19 a 31. Morreu o rico, foi sepultado no Hades, no mesmo lugar onde se achava Lázaro, porém separado por um abismo intransponível. E agora o lugar onde se achava o rico era um lugar tenebroso, chamado inferno. Ali estava ele em tormentos, e ele pedindo misericórdia a Abraão. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Estava sofrendo. E assim, então, o que se dá na ocorrência entre a morte e a ressurreição de Jesus é que Jesus, no intervalo da sua morte, na sexta-feira, meio-dia, sepultado às 3 horas da tarde, de meio-dia em diante, até domingo pela manhã, ele passou neste lugar chamado Seol, no Antigo Testamento, está no livro de Salmos 16, falando, não deixarás a minha alma no Seol, nem o teu santo veja a corrupção, ou seja, o corpo de Jesus nos 3 dias em que ele esteve no Seol, acordado, e de lá partiu para encontrar aqueles que no Antigo Testamento estavam também retidos, para dali levá-los agora para o céu. É a nova situação daqueles que morrem em Cristo a partir da ressurreição de Cristo, como aconteceu com Estevão. Estevão
viu os céus abertos, Jesus em pé, à direita do Pai, pediu: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Está em Atos 7, 55 a 59. E no versículo 60 diz que ele, tendo dito aquilo, adormeceu, quer dizer, o corpo ficou na sepultura. Então, no intervalo entre a morte e a ressurreição, Jesus ficou neste lugar, Seol, chamado Seio de Abraão, onde havia descanso. Nesse ínterim, ele foi localizar as almas daqueles que já tinham morrido no Antigo Testamento, também salvos, na expectativa da chegada de Jesus, que por fim foi a eles e os transportou para o céu diretamente. Essa situação é descrita em Efésios capítulo 4, como cumprimento do Salmo 68, versículo 18. Porque por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, nesse intervalo, Jesus subiu ao céu, levou as almas daqueles santos do Antigo Testamento e retornou para ressuscitar num corpo glorificado, como se deu efetivamente. Tem mais uma pergunta do nosso ouvinte Marcelo, da Igreja Cristo Vem de Cubatão. Ele pergunta ao pastor se a nação judaica, na época do Senhor Jesus, se ela reconhecesse o Senhor Jesus como o Messias prometido, haveria salvação para os gentios, para nós gentios, pastor? Eu quero dizer ao Marcelo que aqui é apenas uma curiosidade, porque está jogando com uma hipótese. E dentro das coisas de Deus, nós sabemos que Deus é presciente. Por exemplo, se eu levantasse a pergunta: Deus sabia que Adão iria pecar? Obviamente. E se alguém me perguntasse: como é que você pode provar isso pela Bíblia? Ora, é só ler a Bíblia no capítulo 13 do livro do Apocalipse, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, aqui está dizendo que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Nós tomamos conhecimento da vida de Jesus Cristo, do seu nascimento, a partir do Novo Testamento. Quantos milhares de anos não tinham passado? Talvez uns 6.000 anos, talvez, não sei se tanto. Mas tudo estava já delineado, quer dizer, o que nós ganhamos com a vinda de Cristo é mais do que nós perdemos com a queda de Adão. É preciso que saibamos disso. E isso está na Bíblia, 4 vezes repetida a expressão, muito mais na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, capítulo 5. Ali está a expressão muito mais, muito mais, muito mais, porque Deus não foi apanhado de surpresa. Então essa hipótese não pode nem ser levantada à luz da Bíblia Sagrada, porque Deus já tinha providenciado salvação, não ao povo judeu apenas, mas a toda a humanidade que aceitasse seu Filho Jesus Cristo, como realmente isso é confirmado em João 3:16 a 18. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Tiago, da Igreja Assembleia de Deus de São Vicente. Ele cita agora o texto de Romanos, capítulo 8, verso 3, e pergunta ao pastor: como pode a lei se tornar enferma, pastor? A lei pode se tornar enferma pelo simples fato de que hoje
Há muita gente que luta e declara que a lei de Deus são apenas 10 mandamentos. Quem ensina isso está ensinando coisa errada. Não existe lei dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos fazem parte da lei. E quando foram gravados em pedra, não foram gravados porque eram superiores aos demais mandamentos, mas para que servissem de testemunha visível para o povo daquilo que tinha sido dado por Deus. Porque, na verdade, quando Moisés desceu do monte, ele não desceu só com as tábuas, ele desceu com o livro da lei, leu o livro da lei diante do povo todo, 613 mandamentos. Ora, esta lei, logo a princípio, quando o povo disse faremos e obedeceremos a tudo que Deus falou, muito bem, feliz, parabéns. Só que este povo que teve tanta boa vontade de responder que faria o que Deus havia determinado, logo em seguida estavam fabricando um Deus para eles, um bezerro de ouro, e se prostrando diante daquele ídolo, ainda num culto de prostituição religiosa. O que Deus faz? Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 4, vem dias em que farei uma nova aliança, um novo concerto com a casa de Israel, não igual ao concerto que fiz com eles quando os tomei da terra do Egito, porque eles não mantiveram fidelidade ao concerto. Agora você abre o capítulo 8 e 9 do livro de Hebreus, mostra lá que Jesus é melhor mediador do novo concerto, porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para um segundo. É o que nós vivemos agora no chamado tempo da graça. Por quê? Porque a lei não cumpriu o seu objetivo. Logo, os homens se mostraram incapazes de cumprir os mandamentos de Deus e se tornaram, então, vivendo num estado diferente, arrasador, pecadores, porque não alcançaram esta vitória. E nós lemos em João, capítulo 1, versículo 17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então aqui está, a lei é enferma. Qualquer pessoa que se propuser a guardar a lei, efetivamente, está fora de jogo. Porque não houve nenhum que se cumprisse a lei. Só Jesus Cristo que cumpriu em nosso lugar, para nos dar a justificação, senão todos estaríamos perdidos. Enfermidade em nossa carne, quer dizer, a incapacidade de cumprir os preceitos que Deus havia dado. Felizmente, dizemos com Paulo, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E Paulo ainda diz em Gálatas 4, 9 e 10, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Pessoas que hoje querem guardar a lei, vivem atrapalhados, enganando-se a si próprios. Chega no dia de sábado, por exemplo, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Só que vem uma senhora, se julga com autoridade maior do que a Bíblia e diz, não, pode fazer a comida na sexta-feira e acender o fogo para esquentar a comida, porque não vamos comer comida fria. Ora, já alterou a lei. É desobediência à lei. Já está doente. A próxima pergunta é NQI, homem, e o tema é divórcio, novo casamento. O nosso ouvinte aqui faz um relato breve. Primeiro caso, uma mulher casada apanhava muito de seu marido, então ela se separou deste marido. Um outro caso, um homem casado se separou da sua mulher porque ele queria fazer a obra do Senhor e a sua mulher não o acompanhava.
O que aconteceu? Essas duas pessoas se uniram e formaram agora um novo casamento. A pergunta que se é feita para o pastor aqui: esse casamento é aprovado por Deus? É correto à luz da Bíblia Sagrada? Essas pessoas são pastores? Como eles podem estarem fazendo assim a obra de Deus, pastor? À luz da Bíblia Sagrada, esse casamento não é válido. Não é válido para um cristão. Não precisa ser pastor. Um cristão, de acordo com o ensino de Jesus, que temos aqui reiterado, repetido frequentemente, porque há muitos casos nessa situação, diz aqui em duas partes da Bíblia que eu vou ler. Primeira de Jesus, Mateus 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, não tem validade, à luz da Bíblia Sagrada, um homem abandonar a esposa por este motivo ou aquele e cair na prostituição. Ela pode casar-se de novo, mas ele está impedido. Ou se for o caso contrário. E aqui nós temos também o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, que tenho repetido também com frequência, e é uma parte da Bíblia que todo casal devia ler. Diz assim no capítulo 7, para os casados: todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, ou vice-versa. Porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, aqui temos no capítulo 7, versículo 10 ao versículo 11, está um impeditivo. Porque se abandonar a mulher por qualquer motivo, que não seja o adultério ou uma infidelidade conjugal, qualquer casamento vai prejudicar os dois. Nem o que se casa com outra, nem a que fica sozinha ou fica sozinho, também não pode casar porque vai cair no mesmo erro de impropriedade à luz da Bíblia Sagrada. Muito bem, acreditamos que essa resposta também serviu ao nosso ouvinte, Fábio, que pediu para falar sobre casais que se separam, não pelo motivo do adultério, e acabam formando um novo casamento. Então acreditamos que essa resposta que o pastor deu já atendeu também ao nosso ouvinte Fábio. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Gomes. Ele ouviu um certo pastor falar que os pentecostais são mal educados, mas o Espírito Santo é educado. O que dizer, pastor? Essa posição levantada pelo nosso consulente não é bem como ele está dizendo, porque a primeira manifestação do Espírito Santo está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Vou ler para ficar bem claro a situação que aqui se desenrolou. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente. Ora, quem não sabe o que é um vento veemente? É um vento uivante, que causa até pavor. É coisa assim que traz um tipo de receio até quem está dentro de casa, ou caminhando pela rua, etc. E impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então estavam eles reunidos no cenáculo, quase 120 pessoas, e ocorreu isto assim,
Repentinamente, no dia de Pentecostes, foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um da nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Então, numa manifestação do Espírito Santo, houve pronunciamento de pessoas que estavam ouvindo das manifestações. Alguns com respeito, outros zombando, estão embriagados, como quem diz: cai fora que essa gente não sabe o que está dizendo. Então, há essas manifestações, às vezes, de crentes novos que não são orientados biblicamente a partir do próprio pastor, porque corre nos meios pentecostais certos dizeres com os quais eu não concordo. Por exemplo, ouve-se dizer, para elogio da própria igreja barulhenta: onde há barulho, há poder. Pouco barulho, pouco poder. Nenhum barulho, nenhum poder. E agora sai, gritando, ao mesmo tempo todos se levantando e fazendo manifestações do Espírito Santo sem ordem. E essa mesma situação foi reprimida pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, que ele fecha o capítulo com estas palavras: se alguém se julga espiritual, você, meu irmão, que se julga muito pentecostal, que precisa gritar na igreja, se alguém se julga espiritual, saiba que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. Faça-se tudo com decência e com ordem. Mas fica aí nosso dito, e o nosso consulente manifestou sua opinião, e nós damos o nosso esclarecimento. Não é assim tão exagerado como o nosso consulente está afirmando.